Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Ecoscast. Meu nome é Wilson Vieira. Aqui nós falamos sobre energia solar, sobre empreendedorismo, negócios e vendas. E o tema do podcast hoje é sobre vendas. Eu estou aqui com o Jean. O Jean é gerente comercial da unidade de Uberlândia e Patrocínio. Nós temos hoje 5 unidades próprias: Uberlândia, Patrocínio, Uberaba, Ribeirão e Praia Grande. E o Jean fica aí responsável por essas duas unidades. Seja bem-vindo, Jean, ao nosso Ecoscast. Show demais, muito bom estar aqui também fazendo parte desse projeto. Projeto que a gente viu começar, né? Viu nascer e sonha junto. Muito massa. Estamos aí, crescendo muito feliz juntos. De fazer parte. Quantas pessoas hoje no time comercial? Uberlândia a gente está com 6 pessoas, né? 6 consultores, tem alguns parceiros também que fazem parte disso. Patrocínio a gente está com 3. E agora expandindo, né? Fazendo Araguari, fazendo Araxá também ali, estruturando. Se a gente for pegar parceiro e consultor aí, passa das 10 pessoas. Então hoje nós vamos falar de vendas. Top. Eu não sei pra você. Pra mim, eu tenho um cara que ele é meu mentor na área de vendas, Flávio Augusto. E o Flávio, ele pontua 3 coisas para que um vendedor seja um excelente vendedor. Primeiro, ele precisa ter ambição. Ele precisa entender a vida que ele tem hoje. Tem que ser inconformado. Tem que né? ter inconformado com a vida que ele tem levado hoje. E esse cara, ele precisa querer uma mudança de vida. Essa mudança de vida é um novo local, uma nova vida que essa pessoa busca. Então, uma pessoa precisa ter ambição, por quê? Porque ele fica inconformado com a vida que ele tem e ele quer algo melhor, quer uma vida melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Depois ele fala que a pessoa ela tem que ter conhecimento técnico. Ela precisa saber vender. Processo de venda ele não é algo aleatório. Tem técnica para se vender. E depois ele fala que a pessoa precisa ter gestão emocional. Ele precisa ter inteligência emocional e fazer gestão das emoções. E eu coloquei mais um. Eu coloquei o 4º item, que é conhecimento técnico sobre o produto. Faz muita diferença. O produto que vende e o processo de entrega da empresa nesse produto. Porque eu fiquei acompanhando o meu início aqui na Ecos, eu era coordenador comercial e eu acompanhei as equipes de venda na hora da entrega, durante a negociação, durante uma apresentação, e eu percebia que muitas vezes, pelo consultor não entender o produto e não entender o processo de entrega do produto, ele causava objeções na venda, ele provocava objeções no cliente, e essas objeções dificultavam o processo de venda. O Flávio ele é uma referência para todo mundo, né? Não tem como falar de venda e não lembrar do Flávio. GV. Exato. Né? Começou lá há muitos anos atrás com a ISAP. Então é um cara que eu acompanho de perto. Você incluiu a parte técnica, né? Conhecer o produto. Eu acho que faz sim toda a diferença, porque ele te leva para um patamar de negociação diferente. Eu, quando comecei no solar, há quase 2 anos atrás, eu não entendia. Só que eu não sou aquele vendedor medroso. Porque eu já tive experiência no meu time de pessoas que chegam e não conseguem vender porque não conhece o produto. Então eu não sou... No livro Mais Perto que o Diabo, Napoleão Hill fala, né, que o medo é uma ferramenta do diabo idealizado pelo ser humano. Então eu não tenho esse medo. Se você me der um produto e eu não conhecer, eu vou vender ele. Só que quanto mais você entende do produto, você amplia a sua negociação. Então o público que eu vendia quando eu comecei era um público que não me questionava muito tecnicamente. Então eu sempre estudei, sempre procurei saber do material, mas aquele público, aquele começo, não me exigia muito isso. Então, se eu não tivesse estudado aquele tipo de produto, eu estava naquele público até hoje, eu venderia, porque eu acredito que eu tenho aí os 3 pilares, eu não teria a técnica do produto, o conhecimento do produto, mas eu venderia. Porque aquele público ali não me exigia muito, você precisava ali do básico. Só que quanto mais você aprende sobre o seu produto, você vai ampliando a sua gama aí de pessoas maiores, né? Um meio diferente de negociação. O seu vocabulário melhora, muda tudo. Te dá segurança, te dá resiliência para você não desistir do processo de venda. E aí, tudo que você falou, resiliência, você falou de medo, você falou de encarar o processo de vendas, vai lá na gestão das emoções. Com certeza. Mas também tem, primeiro, técnicas de venda. Eu vejo hoje que a maioria dos consultores, eles
dentro do processo de venda, o funil de vendas, tanto falado, nada mais é do que uma maneira de mostrar através de uma figura o processo da venda. O consultor vai prospectar, depois ele vai abordar o cliente, depois ele vai levar uma proposta, depois ele vai apresentar a proposta, vai entrar em negociação e vai fechar a venda. Então, esse processo de vendas, no meu ponto de vista, é muito negligenciado pelos consultores. Porque em cada uma dessas etapas de venda, por exemplo, ele vai prospectar cliente. E para prospectar cliente, vai ter vários canais para que ele consiga chegar no cliente. Depois que ele chegou no cliente, depois que ele conseguiu o cliente, ele vai ter que abordar esse cliente. Depois da abordagem, o perfil conforme a parte do processo que você tá. Exatamente. Tem parte que você é mais agressivo, tem parte que você precisa ser mais amigável, vai mudando de acordo com o cliente. E a etapa conforme o cliente vai andando no funil de vendas, no processo de vendas em si, a abordagem vai mudando, o conhecimento vai mudando, as técnicas de venda vai mudando. Mas eu acredito que os consultores eles erram no primeiro ponto, já na entrada do cliente, que é não fazer as perguntas. Quando ele não entende a dor do cliente, eu estava conversando isso com o time comercial de Ribeirão Preto ontem. Eles estão com a dificuldade para entrar no mercado da região. Segundo eles, os clientes têm resistência e têm objeção ao sistema fotovoltaico, devido a um trabalho passado que foi feito pelas outras empresas quando chegaram na região. Só que eu estava conversando com eles estavam vendendo fotovoltaico. O cliente não quer comprar fotovoltaico. Fotovoltaico é o meio. Não é nem só o fotovoltaico, né? Porque hoje você, a maneira de você vender, ou você tem que resolver um problema, solucionar uma dor de alguém, ou você tem que realizar um sonho. Então, ou você compra porque é um sonho ou porque alguém resolveu o seu problema. E a galera não entende isso. E hoje, assim, esses anos aí que a gente tem de experiência em gestão de equipe, né? De mercado. Cheiro da estrada, né? Que a gente fala. Tem alguns bons anos aí, graças a Deus, e a gente vai aprendendo muito, né? Eu falo isso muito para os meninos. A gente tenta ser essa referência, busca o conhecimento e tenta repassar isso. Só que se você chega lá no cliente lá e não resolve nenhum problema para ele, o seu produto é igual ao outro. Eu tô vendendo usina fotovoltaica, tem mais barato. Vai pra guerra de preço. Tem mais barato. É meu sonho. Não, aí você já começa a mudar. Pô, é o sonho do cara ficar livre da conta de energia ou qualquer outro produto que você tá vendendo. E eu vejo muito que a gente tem, assim, eu acho que é o que arrebenta hoje no meio time comercial de qualquer empresa. Você tem dois tipos de consultor, que é aquele que você tem que saber muito bem trabalhar com isso, porque você tem o cara que é falastrão, que ele acha que ele é bom de venda. Pô, o cara é desinibido, o cara chega, conversa com todo mundo, o cara abre porta onde ele chegar. Só que ele não tem a técnica. Aí você falou do Flávio Augusto, o Flávio Augusto fala isso, né? Fala, venda não é dom. O cara nasceu com o dom da venda. A agência nasceu com o dom da venda? Não. Eu posso ter um ponto na frente, um passinho na frente, porque eu sou um pouco mais desinibido. Então pode ser que eu aprenda mais rápido que alguém e pode ser que meu processo seja menor. Mas não significa que o cara que é tímido e fala pouco não vai ser bom. Não vai aprender a vender. Se ele dedicar mais do que eu no aprendizado, ele me passa. E se eu piscar o olho, o cara me passou. O cara vai, porque então, ele pode dar um foco diferente. Você ser desinibido ajuda. Ajuda. Você falar bem, você se comunicar bem, ajuda muito. Mas se você não tiver a técnica... Então a gente já passou por isso várias vezes aqui na Ecos, em outras empresas também. Pô, tem um cara que é descolado, que todo mundo olha pra ele e fala assim, isso vai ser um case de sucesso. E o cara não vende. A gente vive disso, e qualquer lugar que você tiver, você tem que vender. Nós temos que gerar negócio o tempo todo. O Flávio fala muito, né? isso. Me mostre um homem de sucesso que eu te mostro um bom vendedor. Pega os 10 homens mais ricos do mundo. Todo mundo vende. Todo mundo vende. Se você pega um médico, que o cara é top no que ele faz, se ele não se vender, ele tá perdendo espaço pro cara que tá no Instagram se vendendo o dia inteiro. Eu já cansei de ir em consulta que, quando a minha esposa engravidou, a gente foi em uma doutora, não vou falar, foi uma doutora que era uma doutora que estava sempre presente no Instagram, a gente vendo, pô, legal. E a gente foi por isso. Ou seja, ela estava se vendendo. Chegou lá, eu não gostei do que vi. Então, ou seja, ela se vendia muito bem, mas na hora da parte técnica, a gente não gostou. Acabou procurando um outro obstetra na parte que ela tava lá pra ganhar neném. E aí já entra a parte de comunicação, né? Pra uma área ela se comunica bem. E na outra não. Que é o que você falou, ela tem a parte aqui da comunicação, talvez a gestão da emoção, ela se vendia muito bem, mas na parte hora do conhecimento. Vamos falar na parte produto, que é a parte que eu sentei pra entender um pouco mais, ali não rolou. Por quê? Eu falei pra minha esposa, eu falei, não passou confiança. Não é isso aqui que eu quero, meu primeiro filho não é a pessoa que eu quero.
Uma pessoa até conhecida na cidade. Procuramos outro. Então, se você tem um cara hoje que é bem sucedido, ele é um vendedor. Não tem jeito. Tudo gira em torno de venda. Você está se vendendo o tempo inteiro. Exatamente. Eu não sei vender. Que não, se você casou, você se vendeu pro seu marido. Se você está trabalhando aqui hoje, você se vendeu para quem te contratou. É tudo. É o tempo inteiro vendas. Tudo. E assim, a gente não pode olhar muito para trás também e ficar. Eu não sou muito de ficar arrependido das coisas que eu fiz. Eu acho que tudo é aprendizado. Então, eu sempre trabalhei com venda, mas eu lá no começo, eu era esse cara que falava muito. Então, eu vendia, porque eu chegava, eu comunicava, eu entendia do produto, mas se você voltar 10 anos atrás, a 15 anos atrás, se você me desse um fotovoltaico, eu não teria sucesso. Por quê? Eu era acostumado só na conversa fiada. Eu era muito bom de conversa, vamos dizer. Então, você chegava, conversava, vendia. Chegava, conversava, vendia. Então, quando você vai entendendo o processo, você vai se desafiando mais e você vai atingindo níveis maiores. O cara, para vender uma Ferrari, nem sempre é o cara que vende o chip da TIM na rua. O cara precisa de um processo. Exato. E o que eu gosto assim, da parte de vendas é porque você tem essa liberdade e é o único lugar que você tem. Você falou de gestão de emoções. Eu passei por uma fase da minha vida, eu tinha um negócio próprio, veio o Covid, começou a dar errado. Foi quando eu entrei no fotovoltaico, tinha um amigo que vendia fotovoltaico, comecei fazendo um bico, fiz a primeira venda. Eu lembro direitinho, fiz a primeira venda, tudo, caiu a comissão no meu bolso. Falei, a comissão de uma semana de trabalho e uma venda pequena. Vou entender um pouco mais desse negócio. E a pessoa não separa hoje por isso. Por quê? Eu não estou bem financeiramente, está me atrapalhando na minha gestão de emoção, porque hoje o financeiro para mim financeiro e saúde é o que mais abala uma pessoa, um casal, um casamento, porque se você não está bem de saúde, vai lá embaixo toda a sua estima, né? Exatamente. Se você não está bem financeiramente, você quer ver um casal brigar quando o trem está desandado financeiramente. Só que a venda te possibilita isso. Então, eu não estou bem financeiramente. De novo a gente vem, né? A venda é o meio. De novo. Eu não estou bem financeiramente. O objetivo final é saúde. É venda. Isso aí, mas eu não estou bem financeiramente. Eu vou ficar em casa chorando? Eu falo muito para os meninos, falo, cara, se você prospecta 10 clientes e faz uma venda, se você prospectar 20, teoricamente, se a gente for falar de matemática, a sua chance é de dobrar seu resultado. Se você prospectar 30, quando você trabalha num CLT, num cargo de escritório lá, por exemplo, você tem que se vender? Tem. Mas se você não está bem, você está ali fazendo seu serviço. Hoje a gente vive num mundo tão corrido que as pessoas às vezes nem percebem que você não está bem, as pessoas não têm se preocupado tanto assim com as outras pessoas, você está ali. Quando você trabalha com venda, é diferente. Por quê? Eu estou com um problema financeiro. Vai para a rua, poxa. Vende 2 vezes mais, vende 3 vezes mais. Não tem limite. Quanto que é a sua dívida? 100 mil? Tá, quanto você ganha? Você ganha 10%? Então tá aqui a conta. É simples. Vai vender. É simples. Eu falo muito isso. Eu falo que se eu tivesse entendido isso, e tudo vem com a parte da busca do conhecimento. Se eu tivesse entendido isso há 10 anos atrás, hoje eu teria outro patamar de vida. Mas quando o cara não tem a ambição, aí vem um problema. Por quê? Porque se ele não tem a ambição, ele está devendo 100 mil. Mas ele não tem a ambição de mudar a vida dele e pagar aqueles 100 mil. Ele começa a se colocar numa posição de vítima. E quando ele se coloca numa posição de vítima, eu também. Eu pus tanta culpa no Covid. Culpa no Covid, culpa na economia. Agora nós estamos passando aí por um momento de taxa de juro muito alta, financiamento não aprova, cliente é difícil. Cada vez mais. E estamos vendendo. Ou seja, se o consultor não tem inteligência emocional, o que vai acontecer? Quando ele vai para a rua para vender, são vários desafios. O cara ouve não o tempo inteiro. O cara vem mais não do que sim. Não pode pegar qualquer tipo de produto hoje. Você tem 10 clientes para atender, você não vai vender para 9. Exatamente. Me dá um produto que eu atendo 10 clientes e vendo para 9, que eu vou mudar de ramo. Não existe. E se ele não tiver preparado para receber um não, o que ele faz? Ele acredita que o não é pessoal. O cliente falou não para ele. O cliente não falou não para ele. O cliente falou não pro produto. Às vezes nem pro produto, às vezes pro processo. Pro processo dele. Ele não conseguiu fazer não trouxe essa ponte clareza entre o produto e o cliente, aquela necessidade. Exatamente. E aí aí vem frustração. E aí ele não consegue lidar com a frustração. O cara entra no processo de depressão, alguma coisa assim, não sai de casa, não vai prospectar. E aí ele começa a culpar tudo fora. Para de ganhar dinheiro. Para de ganhar dinheiro. Viver, aí a mulher começa a brigar. E aí vai. Aí o filho começa a passar necessidade. Aí ele não sabe lidar com essa situação do meio. Culpa quem? Volta a culpar. O produto é caro. A empresa não me dá isso.
Falta de suporte, falta daquilo, e começa a reclamar, se coloca numa posição de vítima e a coisa vai ficando cada vez pior. Então, entre todos esses pontos, dos 3 que o Flávio Augusto defende, eu acredito nele, eu ainda coloquei mais um. O mais importante de todos para mim é a inteligência emocional. Quando a pessoa sabe fazer a gestão, e a diferença da inteligência emocional com a gestão é o seguinte: inteligência emocional, imagina uma construção. Inteligência emocional é a base, é a sustentação. E aí, quando você começa a construir, você vai precisar fazer a gestão. Então, quando o cara tem inteligência emocional, ele sabe qual é a emoção que mais vai sair quando ele está diante de um cliente assim, um cliente nesse nível, um cliente desse outro nível. Ele sabe, se ele estiver numa situação de estresse, qual é a emoção que vem. Ele perde a calma, ele se fecha, ele se afasta. Então, quando ele tem inteligência emocional, ele começa a entender o que acontece com ele. E você acha que praticar ajuda? O cara pode fazer isso dentro da casa dele, no quarto? Não. O cara pode pegar e falar assim, cara, eu preciso trabalhar minha inteligência emocional, eu vou pegar essa semana aqui, vou prospectar muito mais, eu vou em todos os tipos de cliente, chegar no fim do dia, eu já fiz isso, por isso que eu tô te perguntando. Chegar no fim do dia e falar assim, ó, eu ouvi 3 não. Por quê? Aí eu travei, o cara me fez uma pergunta, eu não soube responder. Mas não é nem sobre a pergunta, porque se eu tivesse estudado sobre o produto, eu sabia. Não é nem sobre, é por que eu travei? Porque eu não sei de tudo. Eu vim para a Exo, você sabe que a gente trabalhava outro tipo de produto. Eu vim para a Exo e você sabe muito bem disso, que eu cheguei vendendo um produto e você falava para mim, ó, não, vamos para esse caminho aqui, que é melhor. Eu falava para você, não, mas e aí? Então, quando eu comecei essa transição aqui dentro da Exo para aprender sobre outro produto, eu comecei a fazer muito isso. Por que eu travei? Porque hoje eu chego, vou atender um cliente rural, que é um meio que eu conheci há pouco tempo, a gente tá se desenvolvendo nisso, né? Falando da minha equipe na parte rural. Mas quando eu comecei, o cara me fazia uma pergunta e eu falava, pô, não sei. De que esse cara tá falando? Né? Não deu, às vezes foi uma coisa que não deu tempo de eu me preparar. Era um campo que eu não sabia. Porque quando você sabe, ó, amanhã eu vou atender um rural. Beleza, vamos sentar e estudar. Mas e quando é surpresa? E quando é assim? Então o que eu comecei a fazer? Por que eu tô travando? Por que eu não soube responder? E eu já fechei negócios... O que eu preciso agora? Eu já fechei negócios que eu não tinha respostas, mas a maneira como eu fiz com o cliente, já cansei de ligar para você, falou, tô no Viva Voz com o cliente aqui, o cliente está com a dúvida. Então, o jeito que de você conduzir faz o processo, isso, né? não passa segurança pro cliente. Então, assim, você acha que o cara ir pro campo e começar a fazer essa avaliação é mais poderosa ou não? Eu posso ficar aqui na minha casa, vou tirar 30 dias de férias aqui, vou treinar a minha inteligência emocional sozinho. O cara ficar em casa, ele tá na zona de conforto. Ele fica na zona de conforto por quê? Porque ele é um território que ele conhece. Ele não vai se expor, ele não vai ter que se esforçar. Então ele se coloca numa posição de vítima, entra na zona de conforto dele, porque quando ele é vítima, quem que é o culpado pelo que ele está passando? Os outros. O sistema. O produto. E aí, se ele se colocou em estado numa situação de vítima, ele começa a culpar as outras pessoas e ele fica ali, é confortável. Ninguém vai cobrar, ninguém vai falar nada, mas ele também cada vez mais vai afundando, mas a gente fala que poço não tem fundo. Só que quando ele desperta, ele coloca os pés na parede e fala assim, cara, agora eu não quero descer mais, agora eu quero subir. O que eu preciso para subir? Aí ele tem que sair da zona de conforto. Aí ele vai ter que se mexer, ele vai ter que sair de casa, ele vai ter que fazer uma prospecção, ele vai ter que sentar com o cliente, ele vai ter que entender por que é fazer o que você falou. De novo na ambição. Se não você tiver quer ambição, ficar naquela vida ali ganhando seus 2, 3 mil por mês, você fica. Você vai sair do emprego, vai pro outro, vai sair do emprego, vai pro outro e sua vida não vai mudar nunca. Exatamente. E se você estiver no fundo do poço, é pior ainda, né? Mas assim, eu arrisco a te dizer que a gente teria um mundo hoje muito mais evoluído financeiramente falando. A gente teria um mundo hoje muito mais evoluído, principalmente falando do Brasil. A cultura brasileira é uma cultura mais preguiçosa. Não tem jeito. O cara, parece que o cara foi criado ali para nascer, estudar, formar, trabalhar para ganhar seu salário mínimo, aposentar pelo governo. Até o parece governo... Parece que o ciclo brasileiro... Eu hoje eu sou inconformado com isso. Até os programas brasileiros é pro cara ficar em casa. O cara ficar em casa. É pro cara trabalhar alguns meses ali, ganhar aquele dinheirinho e depois sai e falar que se eu falo por mim, a gente tem mania de falar só dos outros, eu falo por mim também. Eu falo, se eu mudasse... Porque você fala assim, eu não tô na minha zona de conforto. Legal, hoje eu não me sinto na zona de conforto. Eu tenho me desafiado cada dia mais. Mas se você parar e olhar pra você mesmo e falar, pô,
Poderia fazer mais. Vai. Então, assim, eu falo isso. Falo, eu olho pra mim e falo, eu tô na zona de conforto. Se eu olhar aonde eu tava ontem, onde eu tô hoje, onde eu quero estar amanhã, não estou na minha zona de conforto. Mas eu poderia acelerar esse processo. Só que é uma luta diária. Às vezes a gente fala, igual a gente tá gravando um podcast, às vezes o cara vai olhar e falar assim, o cara tá falando de uma coisa que ele não vive. Não é que a gente fala de uma coisa que a gente não vive. Falar de venda sem vender... Não existe. A gente vive cara. Isso, mas a gente também reconhece que poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. A gente é ser humano também. O tempo inteiro. Não tem jeito. O Flávio Augusto, você pega o Paulo Vieira, você pega grande referência. Os caras falam disso, né? Hoje não. Hoje os caras estão num nível muito maior. Porque quanto mais... Mas o cara se vende o tempo inteiro. O tempo todo. O tempo todo. Eu vou no método CIS, o Paulo vende método CIS, o Paulo vende formação o tempo inteiro. Você vai falar com ele vende a imagem dele. Vende a imagem dele o tempo inteiro. Tá comunicando o tempo inteiro. Você vai acompanhar um Zanon, o cara tá se vendendo o tempo inteiro. O Flávio Augusto tá se vendendo o tempo inteiro. Então, isso não tem como separar a venda da nossa vida hoje. Qual que é a decisão, então? Cara, eu preciso então aprender a vender. Eu preciso entender a técnica. Cara, é muito Se fácil. Eu não tenho ambição, é possível ter ambição? É possível ter ambição. Como que o cara tem ambição? Saindo da zona de conforto. Eu vou te falar uma coisa que você mostrou pra gente. Eu já tinha ouvido falar disso, mas nunca vi na prática. Você escuta o cara falar, mas isso aí é conversa fiada. Conversa fiada. Uma coisa que me desafiou. A gente tinha uma reunião, você mostrou um mural dos sonhos. Não, o mural da vida extraordinária. Aí tem um carro, tem uma casa, tem ali Cara, aí eu falei, o cara faz isso. Foi minha primeira pergunta pra você. Não sei se você lembra disso. Eu falei, funciona? Você falou, funciona. Eu falei, eu já tenho o meu. Por quê? Como que você vai se desafiar? Hoje eu olho pro carro que eu quero ter, tá longe do carro que eu tenho. Então, o que eu preciso fazer? O carro que você tem. O que eu preciso fazer pra chegar lá? É o atual, e o carro que tá no mural é onde você quer chegar. Quem vai te levar pra esse carro? Vendas. É venda. É o meio. Vendas não é o fim. Não tem jeito, não tem outro caminho. Você tá em casa hoje e fala, eu quero comer uma pizza, a esposa quer comer um sanduíche. Eu tenho que me vender, né? Você se vende ali, vende a sua ideia, você comer a pizza, né? É venda. É venda. Só que tem um negócio assim que a galera também tem que fazer a diferença, né? Toda essa técnica de venda, você estudar isso é diferente de manipulação. Ambição é diferente de ganância. Então, ganância o cara vai pra manipulação. Tem que ter esse cuidado. Porque hoje, quando você pega todas essas ferramentas, eu falo que há 15 anos atrás, na época da adolescência, eu era um cara manipulador. Porque eu tinha as ferramentas. Eu sabia fazer. Eu chegava num lugar, eu queria que o negócio saísse do meu jeito, eu não falava pra fazer do meu jeito. Era 30 minutos conversando ali, o trem tava do meu jeito. O objetivo era errado, né? Só que a maioria das vezes era mais por parte da manipulação. Então você tem que separar muito bem isso também, porque senão você pode até atingir seu objetivo. Não vou falar que você não vai atingir, porque a gente tem históricos aí de pessoas manipuladoras. A gente traz muito isso pra política. São os caras que se vendem o tempo todo. Os caras são bons em venda, só que algumas vezes levam, não todos, claro, mas levam pro caminho errado, levam pra parte da manipulação. Tava ouvindo um podcast esses dias e o pessoal falando muito isso. Falando, eu já tive convite para fazer campanha para político, eu sei usar a ferramenta e não fui porque leva pro lado da manipulação. Então eu acho que você tem que ter essa separação todos os dias, você tem que analisar o seu dia. Eu faço isso todo santo dia, é raro o dia que eu não faço. Chego em casa, vou tomar meu banho e vou pensar, o que eu fiz hoje? Isso eu faltei né? Princípios e valores, eu faltei com alguém, eu falei alguma coisa que não deveria, eu manipulei alguém, né? Eu preciso pedir desculpa para alguém, e eu tenho aprendido muito isso, não... Se você voltar 10 anos atrás, igual eu falei, é uma coisa que eu não praticava. Então é uma coisa que a gente vai aprendendo e acredite em Deus, universo, qualquer outra força maior que você acreditar, né? Quando você começa a praticar os princípios, quando você começa a colocar os valores em realmente na frente, você começa a ver que tudo começa a conspirar ao seu favor. Né? Tem uma frase que fala, você pode viver como se não existisse milagre, ou você pode acreditar que tudo é um milagre. Eu sou do cara que prefiro acordar de manhã e falar, milagre. Tem uma frase que eu acho que é Joel J, não tenho certeza, que fala, o sucesso não é por acaso. Paulo Vieira fala, o sucesso deixa pistas. E aí vai encaixando tudo que você está falando. É princípios, é valores, qual o objetivo que você tem com o processo de vendas,
Qual que é a sua ambição? Qual que é a sua visão Onde de futuro? você quer chegar? Aonde você quer chegar? Você contrata um cara hoje... Eu tinha um gestor há muito tempo atrás que falava muito assim, eu gosto de contratar, a gente trabalhava no call center. Falou, eu gosto de contratar quem está endividado. Aí um dia eu falei, mas que loucura é essa, né? Você vai contratar o cara que está endividado? Ele falou, cara, o cara que está endividado, ele vem, ele trabalha, ele faz hora extra. Você só tem que mostrar para ele, ó, se você fizer isso aqui, quanto é a sua dívida? Sua dívida é 3 mil? Então aqui, ó, se você fizer X venda, o cara vai trabalhar. Por quê? O cara tinha, mesmo que uma motivação, podemos dizer negativa ou não, né? Mas o cara tinha aquela motivação de correr atrás. Então ele sempre falava isso, ó, eu gosto de contratar quem está endividado. E hoje, na parte de gestão, acho que você pode falar isso melhor do que eu, você olha para o cara, você sabe se vai dar certo ou não. Ah, mas é um preconceito. Não, não é um preconceito. O cara que eu falei que não vai dar certo, se ele mudar a atitude dele, eu mudo a minha fala. Mas fala, não, agora vai dar certo. Você mas sabe o que eu vejo? Cara... Sabe o que é o ponto principal que eu vejo se o cara vai dar certo na venda ou não? Ambição. Volta com a ambição. Eu volto com a ambição. Se o cara tem ambição, eu vejo nos olhos do cara se ele tem ambição ou não. Se ele não tem ambição, o objetivo vai ficar é o quê? No arroz com feijão ali e pronto. E se eu não encontrar um jeito como líder, como gestor, de desenvolver isso nele, de despertar essa ambição nele, ele não vai dar certo nas vendas. Porque é desafiador demais. Então, mas você hoje como um gestor, você me contratou. Você olhou pra mim, você viu que eu sou um cara que posso ter técnico, mas eu não tenho uma ambição. Uhum. Até que ponto você trabalha para desenvolver essa ambição na pessoa? Eu não. Ele é que tem que querer. Porque se ele não quiser ter ambição, eu não posso ter ambição para ele. Esse mas é o ponto. se ele se ele quiser, eu vou fazer perguntas, eu vou mostrar para ele que ele tem que ter isso, que ele precisa disso. Eu sofri muito com isso, de estar com um cara ali e falar, cara, eu não vou mandar esse cara embora. Eu sou contra aquela política de não deu resultado, manda embora. Você sabe bem disso, a gente direto aqui tá discutindo sobre resultado e a gente, você também, a gente defendendo para a empresa as pessoas, porque eu sou muito dessa linha de, pô, não é só o número, né? Mas eu sofri, eu acho que até hoje a gente passa, mas passa por esse sofrimento de falar, pô, cara, eu preciso tirar o cara. Tem que tirar. Não é pelo resultado, né? Você vai dar o feedback pro cara e falar, cara, você tá saindo, não é pelo seu resultado. Eu tenho gente que às vezes tem resultado menor e não vai sair. Já aconteceu comigo de eu liberar um cara, dispensar o cara e o cara ir pra fora e performar em outro lugar. Então muitas vezes... Já viu a história da vaquinha no barranco lá do monge? Então muitas vezes o cara tá aqui, eu tô querendo ajudar o cara, ele não tá querendo ser ajudado, mas eu fico ali, ponho o coração na mão e falo assim, cara, eu preciso ajudar. Só que o cara não quer. E aí quando eu dispenso ele, falo, cara, aqui na empresa, o seu resultado não tá legal, claro que tem que dar um feedback pro cara, não tá legal, o seu resultado, você não tá entregando o que precisa. Vamos fazer o seguinte, eu vou te liberar que vai ficar bom pros dois. E o cara vai lá pra fora e performance. Hoje eu tenho um caso real junto comigo, convivendo comigo. O cara ganha 3 vezes mais do que ele ganhava quando ele estava aqui. E aqui não fazia. E aqui não conseguia fazer. Quando eu liberei o cara, foi duro. Um cara amigo já, me acompanha há muito tempo. O cara ganha 3 vezes mais, tá crescendo, tá performando. Ele tem mais conhecimento que eu no mercado. Hoje o cara é grato, o cara me chama, vamos tomar café, eu preciso sentar com você, eu preciso trocar ideia. Vamos falar de negócio, não fala de negócio nada. Mas é bom quando o cara entende isso. E essa é a importância do feedback também. Porque imagina se você chega para esse mesmo cara, fala, cara, você não nasceu para isso, não vai procurar outra coisa, eu vou te indicar num amigo meu ali que tá contratando frentista para posto, e vai lá ficar na vidinha lá, na vidinha medíocre, né? Eu falo muito disso. Vai ficar na sua vidinha medíocre. Se você traz esse feedback pro cara, ele talvez não estaria onde está hoje. Exatamente. Então, a importância do feedback, mas eu acho que mais do que isso, não tirando o seu mérito no processo, porque é importante, mas mais do que isso é o cara olhar para ele mesmo e falar, pô, perdi uma oportunidade boa. Um consultor falou para mim essa semana, falou, a gente às vezes só acorda quando a água começa a bater na bunda, né? Você fala, pô, eu vou afogar ou eu aprendo a nadar. Eu aprendo a nadar. Então o cara tem que olhar para dentro. E eu já perdi boas oportunidades lá no passado, exatamente porque a água não bateu na bunda, eu tô tranquilo. Eu entregava resultado, para te falar a verdade, poucas vezes eu não entreguei resultado, ou estava ali no resultado que precisava, só que eu tinha o potencial para fazer mais. Né? Só que a gente volta, aquela falta de ambição, ou a ambição sem ferramenta também. Eu quero ser rico. Quer? Como? Como? Mas o que é ser rico? Eu quero ser rico. O que é ser rico pra você? Eu quero ser milionário. Quer quanto?
Né? Que o Joel isso? falou num podcast, lá no podcast do Sócio esses dias, ele falando muito sobre isso, que ele foi num treinamento e o cara falou, tem que colocar quanto você quer ter de dinheiro daqui a um tempo na conta. E eles colocaram lá, o Joel não, foi o... Esqueci o nome dele lá, o outro do sócio Perini. O Bruno. Bruno Perini. Falou, não, e eu tava lá e falou, vamos colocar. E eu peguei e coloquei R$1 milhão. Né? E foram conversando com as pessoas, 100 mil, 200 mil, o cara perguntando, quem colocou 300 mil, quem colocou 1 milhão, levantou a mão. Quem colocou 100 milhões, o cara levantou a mão. Falou, não, colocou 100 milhões, ele que até assustou, falou, pô, 100 milhões. Aí o cara falou, o que você tá fazendo hoje pra chegar nesse 100 milhões? O cara falou, nada. Falou, pô, então não adianta eu pegar aqui meu mural da vida extraordinária, vou colocar lá a casa dos sonhos, a Lamborghini, tudo que eu quero, mas tô lá em casa assistindo Netflix. Pô, não que seja errado o Netflix, né? Tem até uma metáfora que fala o seguinte. O cara chegou num barco, aí um barco tinha um remo de um lado escrito assim, ó, acreditar. E no remo do outro lado escrito agir. E aí o cara entrou no barco e perguntou pro barqueiro assim, por que tem um remo de escrito acreditar e o outro remo escrito agir? Aí o cara falou pra ele assim, pensa a seguinte situação, se você só acreditar... Se você vai estar remando, vai ficar rodando de um lado só, você vai estar rodando. Se você não acreditar e você não agir, você também não vai sair do lugar. Então você precisa acreditar e agir. É o mesmo, os dois têm que acontecer ao mesmo tempo. Se o cara colocou lá R$1 milhão, mas não está agindo, não está fazendo nada, ele acreditou. Mas não vai conseguir, não vai chegar lá. Você precisa dos dois. É a ação e a gente volta para a gestão das emoções do mesmo jeito. Porque você pode estar nesse lugar tanto para mais quanto para menos. Eu posso colocar 100 mil. Pô, não, peraí. Se eu tenho gestão das minhas emoções, eu sei onde eu posso chegar. E eu tenho um negócio comigo que é, se alguém fez, eu sei fazer. Com certeza. Se alguém fez, eu sei fazer. Me dá 30 minutos saber, no Google. E eu só preciso saber o que esse cara fez. eu vou aprender. Né? Então, pô, tem um cara milionário. Por que eu não? O que ele fez diferente? Quando você pega as ferramentas do coach, tem muito isso, né? Você trocar, em vez de você falar por quê, por que não? Como? Tem uma ferramenta do coaching que a gente fala assim, eu vou fazer comigo agora um processo de auto-coaching. O coaching nada mais é do que fazer perguntas. Todas as respostas, elas estão dentro de você. Nada está do lado de fora. Então, quando eu faço um auto-coaching, um processo de auto-coaching, eu faço para mim mesmo 30 perguntas. E todas as perguntas é como. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Como que eu vou chegar aqui? Como que eu vou levar ali? Então a pergunta, ela vem de dentro para fora para eu poder chegar onde eu quero chegar. E quando eu começo a fazer esse monte de perguntas, eu começo a acreditar. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar em ação, eu vou ter que começar a agir. Mas a intensidade que eu acreditar, eu tenho que remar. Porque senão começa a fazer o quê? O barco começa a virar. Eu acredito muito, mas estou agindo pouco. O barco vem para cá. Eu acredito demais e não ajo da mesma proporção. E se você continuar na mesma metáfora, você vai acreditar muito, você está remando mais, está rodando e chega uma hora que você vai cansar e aí não vai sair do lugar. Não vai chegar onde eu quero chegar. Então, eu quero vender 100 mil reais. A quantidade de ações que você vai ter que fazer para vender 100 mil é diferente da quantidade de ações que você vai ter que fazer para vender $1 milhão, para vender 1 milhão. É diferente. E muitas vezes o que os consultores fazem? Eles querem vender 100 mil, uma quantidade de ações. E você falando assim, a parte do acreditar, a parte do acreditar, ela volta para a parte de novo da venda, dessa parte do processo. Porque eu, quando comecei no fotovoltaico, há quase 2 anos atrás, falasse para mim, você vai atender um cliente de um projeto de 1 milhão. Eu não acreditava. Não acreditava. Para mim não era a minha realidade. Falar, não, tá doido. Vender um cara aqui de 50 mil, tô rico. Um cara fiz uma venda, eu lembro que fiz uma venda lá no final do mês lá e vendeu, você vende um cara de 50, de 80. Por quê? Para mim não era uma realidade. Né? Eu não usava eu remava só do lado de cá. A parte do acreditar. Não era muito a minha realidade. E quando eu vim para Ecos, e você sabe muito bem disso, que foi uma das coisas que me trouxe para Ecos, é poder me desafiar de novo. Então, eu brinco muito com os meninos, né? Falo, eu hoje só vou atender cliente de 1 milhão para cima. Então, naquela época... Mentalidade, né? Naquela época eu não acreditava. Hoje faz diferença. E faz diferença 2 vezes. Por quê? Como eu falo, eu só vou atender cliente de 1 milhão para cima. Quando eu vou atender o cliente de 50 mil, eu tô pronto. Pronto. Quando eu vou atender o cliente de 100 mil, eu tô pronto.
Agora, o cara que só atende o cliente de 100 mil, tá com a cabeça voltada pro cliente de 20 mil, esse cara vai chegar no cliente lá do rural para vender 1 milhão, 2 milhões, o cara trava. Vai travar. O cara tá pronto. Então tem uma frase muito antiga, eu gosto mais dessas frases de Facebook. Uhum. Você fala muito assim, mire, você vai sonhar, você vai dar um tiro, você mira na lua. Porque se você errar, você ainda vai estar ali no meio das estrelas. Ali, né? Então eu tenho muito isso na minha cabeça. Só que é uma ferramenta que eu não usava, comecei a usar há pouco tempo, confesso pra você. Já fez diferença no meu casamento, já fez diferença na minha vida financeira e tá me levando a ter outros objetivos, né? Porque eu não tinha essa gestão das minhas emoções, né? E eu sempre ficava travado ali no meu mundinho. Se você pegar o primeiro ingrediente de uma pessoa que performance em venda, que é a ambição é mudança de mentalidade. Eu preciso provocar na pessoa uma mudança de mentalidade, uma mudança de crenças, eliminar crenças limitantes, gerar identidade, capacidade, merecimento. Isso é tão forte que você pega o cara que começa a dar errado, dá tudo errado. Mentalidade, né? Você começa o cara não lá, merece, o cara não se sente capaz. Dá tudo errado, é venda que reprova, é cliente que desiste, e o cara só atrai isso. Sombra que não dá pra montar e você vai vendo que vai virando. É a pessoa. E se ele se colocar em posição de vítima, ele não vai querer ambição, ele não vai querer mudar a mentalidade, ele vai querer ficar se não me engano, é a mundinho. frase do Paulo, né? Todo mundo tem a vida... Se não me engano, o Paulo Vieira que falou isso. Eu lembro uma vez, todo mundo tem a vida que merece. Eu brinco muito com você dessa frase. Falou, cada um tem a vida que merece. Não tem cara, jeito. Não tem outro caminho. E você sabe por que ele fala que cada um tem a vida que merece? Porque se o cara não assumiu a autorresponsabilidade... É merecimento dele. É merecimento dele. Se ele não assumiu a autorresponsabilidade pelo conhecimento dele, ele tem que chegar ao seguinte, falar assim, cara, eu não sei vender. Cara, eu não tenho ambição, eu não tenho técnica, eu não tenho isso, eu não sei fazer gestão das emoções, eu me autorresponsabilizo pelos meus resultados. Então, se eu me responsabilizo pelos meus resultados, as coisas começam a mudar. Porque eu deixo de culpar as pessoas, eu deixo de culpar o meio em que eu vivo. E tem uma coisa muito interessante que acontece quando você começa a mudar, o meio que você vai estar envolvido muda. Muda tudo. Pessoas começam a sair. Você começa a receber oportunidades. Você fica mais seletivo lugar. também. Você fica mais seletivo. Eu tenho pessoas que eu amo de paixão, mas às vezes não faz mais o mesmo sentido. Porque mudou a mentalidade. Mudou, a conversa já não é mais a mesma. Se você quer falar assim, eu vou agora, só vou atender cliente de 1 milhão. Você vai estar numa roda de amigos, de consultores que vendem 10 mil? Não bate, cara. Não dá. Mas você acha... não dá. Você, com as ferramentas que você já estudou, você acha que isso também faz sentido ao contrário? O cara que se acha bom demais também? Porque a gente tá falando desse cara que, eu não assumo a responsabilidade, eu sou bom, mas tudo tá dando errado. Uhum. Só que você sabe que é a influência ali do que o cara tá fazendo, do que o cara tá plantando, né? Ele tá plantando, ele vai colher. Mas quando o cara fala que ele é bom demais, ele tá arrogando. Arrogância é do orgulho. Mas como que a gente vai fazer para identificar, né? Vamos falar da gente, não vamos nem falar de outras pessoas. Como que eu vou fazer? Qual que é a ferramenta? O que eu posso fazer para identificar até que ponto eu realmente estou me valorizando e tem que ter? Uhum. Eu falo muito isso, eu sou bom no que eu faço. Por quê? Eu tenho que falar que eu sou ruim? Não, eu sou bom no que eu faço. Posso melhorar? Me mostra como que amanhã eu volto melhor. Uhum. Né? Essa é a ferramenta disso. Mas como que a gente faz para separar? Né? Não, eu bater no peito e falar, Will, se eu sou bom no que eu faço, eu vou te entregar resultado. Para separar isso da arrogância. Para o cara não se tornar um cara arrogante, né? Aquela prepotência. Eu uso a seguinte técnica. Eu olho para onde eu quero chegar e ver se tem alguém lá. E eu me pergunto, o que eu preciso fazer e saber para chegar até lá? Porque quando eu mudo a minha visão e eu jogo para onde eu quero, no momento eu falo assim, eu não sou bom, cara. Eu preciso estar lá. Então eu não sou bom, senão eu já estava lá. E aí o que acontece? Eu deixo de arrogar e começo a buscar o que eu preciso para estar lá. A gente atendeu uma cliente esses dias, ela tem uma loja de doce na cidade aqui, até vendemos para ela, mas ficamos ali quase 1 hora, entramos nesse assunto de gestão e ela falou assim com muito orgulho, falou, não, hoje eu sou boa no que eu faço e eu entrego tantos no iFood. Eu fiz uma pergunta para ela. Falei, não, você já tá no iFood, a gente conversando de gestão,
Você já tá no iFood, você já tem um delivery. Não, hoje eu sou a melhor de Uberlândia. Bateu no peito, eu sou a melhor de Uberlândia e faço tantas entregas, 200 entregas dia. Eu falei, por que você não faz 400? Pronto. Você tem estrutura para fazer 400? Eu falei, tem. Por que você não faz 400? Eu nunca pensei nisso. Eu falei, você se intitulou hoje a melhor de Uberlândia. Sou. Por que você não é a melhor do Brasil? Tem uma moça lá em Goiânia que é referência para mim. O que ela faz que você não faz? Então, essas perguntas... É a pergunta tudo. E a visão. Quando você acredita que você já tá bom demais numa coisa, já tô bom demais em vendas, cara, acabou. Você deixa de crescer. Não só em vendas, né? Você deixa de crescer. Porque se eu sou bom demais, por que eu vou buscar uma outra pessoa melhor se eu já sou bom demais? Se eu já sou bom demais, então não tem outra pessoa. Acabou. Então, ao invés de fazer isso, ao invés de arrogar e achar que eu tô bom demais, eu falo assim, cara, e agora? Então, quem que é o cara que tá onde eu quero chegar? Legal. O ponto de equilíbrio, então, mais ou menos seria o olhar. Não, eu sou bom, não é errado, eu sou bom, mas não sou o melhor. Tem um cara melhor do que eu, porque ele tem um resultado diferente. Uhum. Se ele tem um resultado diferente, ele é melhor que eu em alguma coisa. Exatamente. Em alguma coisa. Tem alguma coisa que ele tá fazendo que eu tô fazendo. Então, o ponto de equilíbrio seria, não, beleza, legal, vou olhar pra mim e falar, eu sou bom. Não é errado, então, eu falar que eu sou bom. Não é porque é crença de capacidade. Então eu sou bom no que eu faço. Exatamente. Mas tem um cara melhor do que eu e eu preciso aprender com ele. Eu preciso aprender com ele. O que isso esse cara isso tá não fazendo? Te faz arrogante. Não. Isso não te faz arrogante. Desde que você não se torne prepotente, achar que você também vai conseguir fazer tudo sozinho. Ninguém cresce sozinho. Não existe ninguém cresce isso. sozinho. Então, o risco é muito grande de você arrogar e falar que é bom demais e já na sequência achar e entrar na prepotência. Né? Achar que já está preparado, que não precisa de ninguém e de querer e deixar. Aí você deixa de ver outras pessoas, aí você vê uma pessoa acima de você, começa a pensar assim: esse cara chegou aí porque tá fazendo coisa errada, tá sonegando, tá roubando. Passou a perna em alguém? Não, cara. O que eu preciso fazer? E uma coisa que eu aprendi muito no método CIS: você tem que aplaudir o crescimento das pessoas. Quando você aplaude o crescimento das pessoas, significa o quê? Que você aceita estar naquele lugar também. Quando você começa a falar mal de alguém que está em cima de você, o cara já está ali, já está isso, conseguiu isso para cá, conseguiu para lá, e começa a criticar, você não está aplaudindo o sucesso da pessoa. Significa que você também não merece aquele sucesso. E isso é tão poderoso que eu lá no passado passei por isso. Eu me sentia o melhor, me sentia o mais capacitado, teve um processo seletivo, passou outro cara. Cara, eu revoltei. Aí revolta. Eu falei, pô, sou o melhor. Eu chego mais cedo. Eu sou o primeiro a chegar na empresa. Eu sou o último a sair. Saía eu, o meu gestor e o segurança. Pô, e o cara passou e foi muito importante. Eu tive um feedback que fez toda a diferença para mim. Eu tive um feedback da diretora na época que fez muita diferença para mim. Falei, pô, seu resultado é indiscutível. Mas o que ele fez que você não fez? Por que ele passou? Por que ele passou? Pô, o cara se vendia mais do que eu. Eu era aquele cara que só queria arrumar briga. Pô, não é assim que funciona, é do meu jeito. Então, ou seja, o cara era mais harmônico. O time tinha mais empatia com o cara, porque o cara era mais legal. Eu era aquele cara mais ranzinza, mais chato. Tinha resultado, minha equipe nessa época sempre esteve entre as melhores, mas eu nem sempre fui aquele cara que a galera queria estar perto. Então, aí eu comecei a olhar para os outros, foi quando a minha vida começou a mudar, para te falar a verdade. Né? Eu comecei a olhar para os outros e falei assim, pô, o que esse cara faz que eu não faço? Que eu não faço. E às vezes é coisa simples. Eu tinha a técnica, eu era bom no que eu fazia, eu tinha gestão, eu tinha resultado. Aí a gente volta para a venda. Por quê? Eu não me vendia. E o cara se vendia muito mais. Ele era um grande amigo meu. O cara é aquele cara que chega e onde ele chega faz amizade com todo mundo. Aí foi onde eu comecei a aprender. Falei, não, cara, peraí, eu preciso começar a aprender com os outros. Eu sou bom no que eu faço, legal, mas eu não sou o melhor. Tem alguém melhor em algumas coisas do que eu. E a minha vida começou a mudar. Porque daí pra frente eu comecei a olhar e comecei a ter referência. Eu não tinha referências. Por exemplo, hoje eu olho o Flávio Augusto. Cara, pô, minha referência. Eu não tinha. Então, assim, hoje eu aprendi que é preciso ter referência, né? Em todas as áreas da vida. Então, hoje eu tenho referência. E eu tinha um mito dentro de mim que, eu tenho um mentor. Quem que é meu mentor? Eu sempre tive um problema com isso. E voltava para a parte do vitimismo. Não, pô, eu preciso de um mentor, só que, pô, o cara não tem tempo para mim. Como que eu vou ter acesso ao cara? E foi uma coisa que até você falou, pô, não necessariamente seu mentor tem que estar com você.
Né? O livro dele é o seu mentor. Se você trouxer isso pra espiritualidade, pô, tem meu mentor, que é Jesus. Cadê? Entendeu? É um cara que a gente te segue no meio espiritual, né? E a gente lê livro lá de quantos mil anos atrás e usa como referência. Por que eu só faço isso na parte espiritual, não posso fazer nas outras partes? Exatamente. Então, hoje eu pego aí, Flávio Augusto, pra mim, assim, não é porque você citou dele. O cara pra mim, não... É a referência. Não tem. Ele é referência dos referências. Referência de negócios é o cara. Ele é diferenciado. Então, a gente tem ele, tem o Zanon, tem vários outros caras que eu pego hoje, eu tenho um hábito hoje que assim, ó, mudou muito a minha vida. Porque a gente viaja cedo, chega tarde, e aquela desculpa do tempo. E um dia eu pus na minha cabeça, falei, não, peraí, eu fico dando desculpa que eu não tenho tempo para ler, que eu não tenho pra fazer isso, porque eu chego cansado. Então, qual que é a ferramenta que eu posso utilizar? Hoje eu faço uma viagem de 2 horas, 2 horas ouvindo um podcast. Um podcast. Que é um podcast do seu mentor. Do meu mentor. Hoje a maioria, eu escuto muito lá a galera dos sócios, por causa mais do Thiago Nigro também, né? O Perini bastante, mas a linha do Thiago Nigro pra mim é uma referência maior. Então já vamos fazer uma troca de ideia aqui. Vamos. Seus principais mentores, quais são? Lista 4. 4. Tem 4 aí? 4. Flávio, sem sombra de dúvidas, primeiro. Thiago Brunet. Dá uma briga muito boa entre os dois, porque o Thiago Brunet ele envolve um pouco a parte de espiritualidade com o negócio, e para mim é um pilar importante. Então dá uma briga boa. Se você for separar entre negócios e espiritualidades, Flávio fica em primeiro, Brunet fica em segundo. Depois vem o Nigro, porque é um ramo que eu gosto demais, não tenho muito conhecimento, há algum tempo já comecei a entrar, que é a parte de investimento. E ele tem sido uma referência para mim como pessoa. Você vai escutar a referência deles aí, ele é aquele tipo de cara que o funcionário dele chega lá e fala, cara, tive uma ideia, vamos fazer isso, isso, isso. Primeira coisa que ele fala pro cara, não, que legal, ideia boa, me dá um abraço. Então ele é esse tipo de pessoa, né? Faz muita diferença. Então hoje, se você falar cita 4, eu citaria 3 principais, que para mim é 3 principais. Aí depois disso vem vários outros que tá ali equivalados. O Pablo Marçal, não pela pessoa falar a estrutura do Pablo, não, mas em comunicação. Porque o que eu faço? Eu tento pegar o bom de cada um e montar o meu jeito. Né? Eu não tenho, o Flávio Augusto é minha referência, eu quero ser igual a ele. Não. Ele tem pilares que é importante para mim e eu faço isso, né? Eu faço espelhamento. Então, por exemplo, eu pego o Pablo Marçal. Hoje, para mim, de todos eles, é um que mais se vende. Que mais se vende. O cara tá aí candidato a presidente. Ele é o que mais se vende. O próprio Joel J, que é um cara que eu sempre tive preconceito com ele, né? Lá no começo dele, não batia muito as ideias. Só que eu falei, cara, eu vou dar uma chance pro cara. Comecei a ouvir um pouco. O cara é um monstro. Eu tenho 4 mentores. Eu divido os mentores no momento da minha vida em que eu quero melhorar algo. Eu tô focado nesse primeiro momento em negócios e desenvolvimento humano. Então, negócios, Flávio Augusto, sem sombra de dúvidas, e o Zanon. É um cara que eu tô acompanhando muito também. O cara tem uma didática. Eu ouço os podcasts dele, uma didática dele também surpreendente. O podcast dele é uma aula, né? É uma aula o tempo inteiro. E depois desenvolvimento humano. Paulo Vieira, pra mim, é uma referência. E depois JJ também. Que é um cara assim, que se você pegar... Tem um podcast dele que ele gravou, ele e o Paulo. Cara, pra você ver de onde o cara saiu, o que ele conquistou num pequeno espaço de tempo, se dedicando a transformar as vidas das pessoas... É surpreendente. É uma transformação muito grande. Mas eu acho que o segredo tá aí, né? Quando você pega todos eles, pode pegar Kaiser, Pablo, qualquer um que você está de referência, nunca é sobre o dinheiro. Nunca. Eu tava conversando com um consultor em uma viagem essa semana e falando isso pra ele. Eu sempre fui um cara muito materialista. E nunca tive nada. Por quê? Eu corria em prol do dinheiro. Cara, não é sobre o dinheiro. Eu ouvi um podcast essa semana do Acelera Empreendedor. Eu não lembro o nome do cara que tava entrevistando o Paulo. Ele diz o seguinte: a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta física ou na sua pessoa jurídica é proporcional à quantidade de vidas que você impacta. A Mary Kay, ela tem uma frase, né? Ande pela rua. Não é à toa que a empresa chegou onde chegou, né? É uma referência nos cosméticos. Mas ela tem uma frase: ande na rua imaginando que todo mundo tem uma plaquinha no pescoço. Eu sou importante. Se você andar na rua imaginando que a pessoa tem essa placa, eu sou importante, você começar a fazer essa pessoa realmente sentir que ela é importante, você vai ter sucesso na vida. E aí, se você olhar
Pega a conta aí, voltando nessa frase que esse empreendedor falou, não lembro o nome dele. Mas o podcast dele é Acelera Empreendedor. E aí ele diz o seguinte, né? Que então, a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, pessoa física ou jurídica, é proporcional à quantidade de pessoas que você ajuda. O cara que está focado no dinheiro, no bem material, é pouco. E ele não dá valor. O que ele ganha, ele perde. Porque ele não usou aquilo para ajudar pessoas. Nós estamos aqui, o nosso objetivo aqui é ajudar pessoas. Para que nós estamos gravando um podcast de vendas? Não precisava, né? Podia estar na rua vendendo, né? Para ajudar pessoas de vendas. Talvez nós sejamos a referência que alguém precisa. Talvez nós sejamos o que a gente fala aqui, talvez desperte a consciência de uma pessoa. E ela tá lá na zona de conforto. E quando ela ouve o que nós falamos aqui, cara, peraí. Então quer dizer que eu tô me colocando como vítima, culpando as outras pessoas pelo meu resultado? A culpa é sua. Então peraí. Ele ganha consciência sai de onde e ele sai está. da zona de conforto e começa a desenvolver. Então o objetivo é ajudar pessoas o tempo inteiro, cara. Por que você vende energia solar? Porque eu preciso ajudar alguém. Como que você vai ajudar alguém? Resolvendo uma dor, resolvendo um problema de alguém. E não vendendo sistema. E não entrando ali naquela briga de preço, aquela coisa, o mar vermelho que chama, né? É diferente, cara. Quando você foca nas pessoas, é diferente. E a gente teve uma conversa essa semana, um consultor nosso, a gente falando sobre isso. E eu falando exatamente isso pra ele. Falando, cara, vamos ser honestos, Wilson. Se eu fosse consultor Ecos hoje, com a bagagem que eu tenho, com a experiência que eu tenho de mercado, se você for olhar pro dinheiro, eu hoje como consultor, não vou nem falar de consultor, eu seria um parceiro. Para quem não sabe, o nosso modelo de parceiro é um cara mais independente. Ele vende o dia que quer. É um parceiro. Então, tem outros negócios ali, né? Então não seria nem um consultor. Você é um parceiro que é para ninguém me cobrar. Eu ganharia mais dinheiro do que sendo gestor. Exato. Falando a curto prazo, claro. Eu ganharia mais dinheiro do que sendo gestor. Hoje eu pego o cliente meu e passo para os meninos. Eu posso vender... Mas não é a ideia, a gente já conversou sobre isso também, não é a meta, né? Não é a ideia. Não é o fim, né? Não é sobre isso. Então hoje, se você for olhar para dinheiro, se eu fosse parceiro, se eu tivesse só na venda, não tinha cobrança, não tinha pressão de meta, não tinha você me ligando, não tinha ninguém ligando, eu ia viver minha vida ali do jeito que eu queria e teoricamente, se eu for fazer conta, eu ganharia mais dinheiro do que hoje, né? Só que não é minha meta de vida. E eu falei isso pra ele, falei, cara, vamos lá, faz conta. Por que você acha que eu tô aqui? Por que eu quero crescer? Por que eu quero chegar em mais lugares? Né? É o que a gente estava conversando um pouquinho antes sobre a referência. Pô, eu quero ser essa referência. Aí tá muito longe de ser referência. Cara, a gente tem que parar um pouco de julgar as pessoas e começar a trazer os incentivos. Pô, cara, você fala que quer ser... Eu vou falar pra você, Wilson, você fala tanto de inteligência emocional... E você não tá usando, você não tá valendo nada, eu vou te julgar, vou te jogar para baixo. Olha tanto que é mais construtivo para nós dois. Eu falar, pô, cara, vamos lá. Ontem você falhou comigo. Né? Então, assim, eu acho que ontem, um caso isolado, né? Você não usou sua inteligência emocional. Você falou que não deveria, você falou de um jeito que não deveria. Eu até entendi a mensagem que você quis passar, mas não foi do jeito certo. Se eu falo isso para você, eu atribuo que o defeito ele não é seu. Você não é um cara ruim. Você não é o seu defeito. Você falhou aquele momento, cara. Isso não pode apagar tudo aquilo que você fez. É um comportamento pontual, muitas vezes, né? E a gente tem que parar com isso. A gente tem sim que olhar para as pessoas como referência. E até as referências negativas. Eu tenho que olhar para o cara, tem que ser uma referência do que não fazer. Exatamente. Fala, pô, cara, o cara foi lá e traiu a mulher dele. Foi legal, né? Pô, cara, não é legal, não é o que eu quero. É uma referência negativa, mas é uma referência. Né, aquela frase, né? O inteligente ele aprende com o seu próprio erro. O sábio ele aprende com o erro dos outros. Mas para mim aprender com o erro dos outros ou com o acerto dos outros, eu preciso ter a referência. E eu acho que hoje a gente falha muito humildade. Mas eu não sei se você concorda comigo. Eu falo para você que humildade ela é construída. Eu não acredito naquele negócio de o cara nasceu humilde. O cara é humilde. É construída. Você pode ter ou não ter muito fácil. Muito rápido. Porque quando eu falei pra você que lá atrás eu era arrogante, eu não tinha humildade. Hoje, às vezes, quando eu falo de resultado de alguma coisa, não é falta de humildade. Eu tenho um amigo que trabalha com energia solar
E hoje ele postou um story, né, fazendo um orçamento no rural. Ele trabalha em outra empresa. Sim. Até fica o convite aberto aí, já falei várias vezes para vir para cá, né? E ele postou lá que tava no rural e ele não tinha muito ido pro rural. Aí eu brinquei com ele. Mandei uma foto de uma proposta de 2,5 milhões de um cliente rural. E eu mandei para ele. Falei, ó, rural é bom. Pô, mandei a proposta nossa aqui, o print, a fotinha da proposta, 2,5 milhões. Aí ele falou, pô, cara, não humilha não. Eu falei, não, filho. Não tô querendo te humilhar, muito pelo contrário, eu tô querendo te falar, olha, vai aí, aqui, que aí ó, que é o caminho. Mira aqui. Mira aqui, eu até brinquei com ele. Então a gente tem medo de perder os nossos lugares. Ah, não, eu não posso usar o Wilson de referência porque eu tenho que ser melhor do que ele, porque eu quero crescer. Não, cara, Wilson, vem cá. O que você tem de bom? O que eu tenho de bom? Vamos juntar tudo. Né? A gente pode pegar o exemplo meu aqui na Ecos. Eu entrei cuidando de uma equipe, você era coordenador, e a gente fez muito bem isso. Falei, peraí, vamos fazer junto aqui? E foi automático. Você automaticamente virou diretor, automaticamente quem que estava ali fazendo ali as coisas... Pô, eu tenho 1 milhão de defeitos. Pô, tem muita coisa que às vezes você fala e eu não concordo. Mas e o que a gente pode fazer em conjunto? Quando você começa a fazer isso, Aí você volta em toda a nossa conversa, você começa a aplaudir o sucesso dos outros, você começa a torcer pelos outros, você começa a entender que tudo é processo. Pô, o cara tá vendendo 1 milhão e eu não tô vendendo, mas... Pera aí, ele teve o tempo qual é a diferença, dele. Né? Ele teve o tempo dele. O que ele fez pro tempo ser mais curto? Mas ele teve o tempo, porque tem um processo. Tem um processo. Tem um processo. E se a gente voltar lá no funil de vendas, você falando sobre isso agora... Um outro erro que eu vejo os consultores fazerem dentro do processo vamos lá na etapa do funil, prospectou, abordou o cliente, gerou a proposta e vai apresentar a proposta, que é uma etapa antes de entrar na negociação. O consultor, ele pega a proposta, ele não olha a proposta, ele não analisa a proposta antes. Eu já vi consultor chegar na frente do cliente e não saber o equipamento que está lá, ele vai saber na hora. Já vi consultor chegar na hora do que está com o cliente e perceber que a proposta está errada. Então, é tudo isso que você está falando. O cara, muitas vezes, ele não tem a humildade de parar e sentar e falar assim, deixa eu entender o que eu vou levar agora para o meu cliente. Ele não tem... Se ele tiver com um problema e a venda for o fim para ele, ele não vai fazer isso. O processo de venda dele vai ficar atribulado, vai virar aquela confusão. E na hora dele chegar ali no cliente, ele não vai ter olhado a proposta. Ele não vai ter feito uma entrevista boa de antecedência para saber quais são as dores, quais são os problemas, o que a proposta vai resolver, o que aquele produto vai resolver. E aí, na hora da negociação, o que acontece? Você perde. Não vai. Aí não chega outro cara lá. Porque por isso... não teve a humildade de seguir o processo, não teve a humildade de se preparar antes de uma negociação, antes de apresentar uma proposta. E aí volta naquilo que a gente falou. Se coloca como vítima do processo. Perdemos porque estava mais caro. Estava mais caro. Cara, não é mais caro. Não era mais caro. Você errou alguma etapa. Claro, a proposta pode ser mais caro. E o cliente não ter o dinheiro para investir naquele processo, naquele projeto? Mas é porque assim, o que eu falo muito para os meninos e o que eu trago para minha vida? Eu não vou vender para todo mundo. Exatamente. Eu não vou vender para todo mundo. Por isso que você tem que estar preparado não. E nem para todos os públicos. Exatamente. Quando a gente fala de vir para o rural, se eu sou um cara... Vamos pegar um corretor. Vou sair um pouquinho aqui da parte de fotovoltaica, que às vezes fala, mas é porque é o que ele vive hoje. Vamos pegar... Eu nunca trabalhei de corretor. Vamos pegar o corretor. O cara que quer vender imóvel de alto padrão, ele tem que ter um comportamento diferente do cara que vai vender apartamento MRV. Minha Casa Minha Vida. Ele tem que ter um comportamento diferente. Só que, muitas vezes, ele não se prepara. Ele vai na parte técnica, mas ele não se prepara na parte emocional. Volta de novo na parte emocional. Às vezes, ele se prepara emocionalmente, mas ele não tem parte técnica. Eu, novamente, ouvi num podcast o cara falando sobre isso. Falando, eu fui comprar uma casa, cheguei lá, perguntei pro cara quantos ar tinha na casa e ele não sabia. Não sabia. Eu perguntei pra ele onde... Não, vamos achar junto. Cara, isso não funciona. Né? E principalmente se você não tiver o pilar da inteligência emocional. Eu já saí de situações, né, que eu não sabia responder o cliente, mas saí muito bem porque eu soube ali na hora lidar com a emoção, fazer a gestão. Você tem que saber se contornar. O que eu falo para todo mundo, né? A galera que fala assim, eu não sei vender. Venda é relacionamento. Eu brinco muito comigo, né?
aquelas conversas eu e eu mesmo, cara, eu não faço uma venda, eu faço um amigo. A última coisa que eu vou te vender esse telefone, a última coisa que eu vou te mostrar é esse telefone. Exatamente. Eu vou conversar 30 minutos com você, pelo menos, ali, e vamos conversar. Eu vou saber da sua vida, eu vou saber do seu negócio, o que você quer, o que você não quer. Aí, cara, eu tenho um negócio que vai resolver seu problema. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Ah, mas tá caro. Não, mas peraí. Você quer o quê? Em relação ao quê? Você tá doente, você pagaria os R$100 numa consulta que não resolveria o seu problema, ou você tiraria R$1.000, pagaria num cara e voltaria sem a dor para casa? Exatamente. É você levar muito para esse lado. O cara não quer. O cara, a gente tem consultores, hoje o time está bem mais evoluído, mas a gente já teve muito disso, até em outros locais. O cara chega e fala assim, não, beleza, você paga R$1.000 de energia, tá aqui, eu vou te vender um SolarEdge, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou um tal, a placa tal, vai gerar tal, potência tal, e começa. Ele lê a proposta ali inteirinha, e eu já vi isso, já presenciei isso. Lê a proposta inteirinha pro cara. Até eu conheço a proposta de cabo a rabo, eu me perco ali, que ele vai lendo a proposta ali e tal, e chega no final e fala, custa 100 mil e promoção para hoje, vou te dar o desconto, 10%, você vai ganhar tanto, tá aqui. Aí olha pra cara do cara. Desse jeito. Cara, o que é SolarEdge pro cara? O que é uma moto DH? O que é a diferença do SolarEdge pra um string tradicional? Ah, mas você me deu 10% de desconto, o concorrente me deu 20%. Cara, é um string. Vai gerar energia? Ah, vai. Eu falo muito isso pro cliente. Falo, cara, preço. Os dois vai resolver seu problema. Essa é a frase que eu carrego voltando pro fotovoltaico. A gente tem o string tradicional, a gente tem o microinversor, a gente tem o SolarEdge. Cara, os três resolvem o seu problema. E resolve. Não adianta eu chegar lá pro cliente e falar para ele, isso aqui não presta. Não. Os três resolvem o seu problema. Aí você avalia o perfil do cliente. Aí é um cara seguro, né? Aquele cara mais estável ali, o cara vai querer mais dados. Então, o que eu vou falar para ele depois disso? Mas a frase inicial é essa. Ah, beleza, é um cara mais seguro? Os três resolvem o seu problema. Só que esse aqui, ele tem umas deficiências. Vou te explicar as deficiências dele. Aí se ele tem uma dor de cabeça agora, esse aqui vai fazer ele sentir dor de cabeça de novo mais rápido. Exatamente. E é uma coisa que eu uso muito para bater preço. Eu chego no cara, o cara fala para mim, eu tenho um equipamento mais barato. E eu já cansei de chegar, o cara tem um equipamento mais barato e às vezes igual ao meu mais caro. Exatamente. O que eu vou fazer? Eu pego o meu melhor equipamento, por quê? Aqui eu já perdi no preço. Não adianta eu te ligar chorando. Não adianta eu te ligar chorando e falar, eu tô vendendo ali o Grovat, o cara tá vendendo um VEG e tá 20% mais barato. Pô, não vai chegar no preço. Vai adiantar eu me lamentar, eu me vitimizar? Não, eu tenho uma opção. Qual? Agregar valor no negócio. O que eu faço? Eu pego o meu melhor equipamento. Cara, eu tenho esse equipamento e acho que é até mais barato do que isso aí. Só que é um equipamento que eu não ponho na minha casa. Não tenho coragem de pôr na minha casa. Então assim, eu não te vendo. Eu tenho e não te vendo. E eu vou te explicar o porquê. E você começa a vir aqui, no valor do produto que você tem. Pô, aí o cara fala assim, dele, né? Aí eu já ouvi muito isso. Se você é bom assim mesmo, vamos ali então e faz essa venda. Cara, a gente tem que pôr na cabeça que a gente não vai vender para todo mundo. Aí eu vou usar isso e vai funcionar com 10? Não. Às vezes vai funcionar com 1. Mas se eu fizer isso 10 vezes, funcionar com 1, se eu fizer 100 vezes, matematicamente, a gente tá falando que funcionou com 10. Tem cliente que ele vai pagar para ver. E tem. E esse cara que vai pagar. Eu vou te falar um negócio. O cliente falou uma coisa para mim. Foi uma das poucas vezes que ele me quebrou no meio. Eu consegui contornar, mas por dentro eu falei assim, rapaz, qual que eu dei os parabéns para ele? Ele falou assim, não, eu entendi que isso aqui é uma Ferrari e eu entendi que isso aqui é um Gol. Mas hoje eu dou conta de andar de Gol. É isso. Eu dou conta de andar de Ferrari. Aí se você tá nichado, se você sabe o seu público, se você sabe onde você quer trabalhar, você fala, tudo bem, então esse não é o meu cliente. Então eu não recebi um não dele. Eu não recebi um não. Ele apenas não era meu cliente. Não era meu cliente, velho. Não tem porquê, eu não igual vou o cara que vende imóvel de alto padrão e chega um cara que tem 150 mil. Ah, mas eu levei um não do cara. Cara, não, você eu não levou tenho um não produto do cara. de 150, eu tenho um produto de 1 milhão, então eu não perdi a venda. Não tinha o produto para atender. Mas não é o meu cliente. Eu acho que assim, um dos maiores erros é esse. O cara não ter na cabeça que ele não vai vender para todo mundo. Cara, quem me dera falar, cara, eu sou bom a tal ponto que eu falo com 10 pessoas e eu vendo para 10. Cara, eu tinha R$1 trilhão na conta hoje. Tranquilo.
Tava vivendo o outro. Por quê? Eu venderia o que eu quisesse para quem eu quisesse. Exatamente. Não é. Nem todo mundo é meu público. Nem todo mundo. Ah, eu vou vender, vou abrir uma loja de roupa. Mas ele só consegue identificar quem é o público dele quando ele passa pelos três ingredientes de um vendedor de sucesso. Ele tem que ter ambição, porque se não tiver ambição, ele dá tiro para todo lado. Ele tem que ter técnicas de venda, porque ele vai saber identificar durante a conversa se o cliente é dele ou não. O perfil do cliente. Gestão da emoção, porque se ele apavorar, ele pode querer ir vender para esse cliente e perder tempo, desgastar. E ele precisa ter o quê? Conhecimento do produto, para saber que o produto que ele tem não vai atender a necessidade. Não vai chegar no preço. E eu já fiz isso. Falar, cara, então assim, ó. Esse cara da Ferrari mesmo aí, eu falei para ele. Falei, cara, então beleza. Eu vendo Ferrari. Você vai andar de Gol. Então, o dia que seu Gol der problema no motor, eu tenho aqui... Mas eu lembro direitinho que eu falei essas palavras para ele. Falei, ó, só põe um negócio na sua cabeça. Você não merece andar de Gol. Você merece andar de Ferrari. Então faz conta se é realmente isso que você quer pra sua vida. De repente não compra o Gol agora, espera mais um pouco. O cara me indicou. A Ferrari. O cara me indicou. A gente fez negócio. Foi um cliente que eu não vendi. Só que é um cliente que, devido eu estar bem ativo com os pilares aí que você citou, é um cliente que me indicou. Eu não vendi para ele, mas ele me indicou. Gerou confiança, né? O cara não tentou me empurrar nada, o cara me mostrou o que é real. Não quebrei o outro produto no meio, porque hoje uma coisa que eu vejo muito é você querer falar mal. Cara, eu não falo mal do string. Eu mostro as deficiências dele. Ah, você tá descendo a lenha no string falando que não presta? Não. Só que ele tem as limitações. Isso não é se denegrir. Igual o Gol tem as limitações, né? Independente da marca, tem as limitações. Vai ter as limitações. E eu falo muito pros clientes que eu atendo. Eu falo, ó, você pode comprar isso. Porque nesse caso, eu entrei para essa linha de raciocínio porque eu vi que eu já não ia ganhar no preço. Então não tinha o que fazer. Ou eu ganhava aqui na Ferrari, ou ele ia comprar o Gol de outro, porque meu preço estava fora e não tinha mais o que fazer. E o equipamento era basicamente o mesmo. Então não era meu cliente, igual você falou. Né? Mas eu já tive caso de eu falar pro cara, eu te vendo aqui o string, só que eu vou te vender você sabendo das limitações dele. E quando você faz isso, você gera confiança. Por isso que eu volto a falar, a venda é o relacionamento. Primeiro você tem que chegar, você tem que entender. É o que você falou, vender não é você chegar ali e despejar no cara. Não é. É você fazer perguntas. Eu arrisco a falar que vender é mais ouvido que falar. Com certeza. É mais ouvido. Porque se eu não ouvir, eu não vou entender as dores, eu não vou entender o problema, eu não vou conseguir adequar o produto às necessidades. Se eu chegar lá e falar 100%, vou estar no fim, colocando a venda como fim. E a venda não é o fim. Jana, já estamos aqui caminhando para o nosso final do nosso podcast. Quero ouvir um pouco de você agora. Rapazinho. Quais são os seus planos? Vou falar um negócio para você. Foi rápido, hein? Rápido. Quais são os seus planos, seus objetivos? Hoje você já está como gerente, chegou aqui como coordenador, já está como gerente. O que o Jean espera dentro dessa caminhada, dessa jornada profissional? Seus planos para a família, espiritual? Fala um pouco para nós aí dos seus planos para o futuro. Cara, eu aprendi muito que a meta é você ter o prazo, né? Você tem que ter os prazos ali, não é só sonhar com isso, né? Então, quando você pega a longo prazo, eu tenho uma ambição na parte positiva grande. Né? Se você olhar de fora, você olhar no convívio comigo e olhar onde eu tô e eu te falar onde eu quero chegar, você vai falar, não, peraí, tem um gap grande aqui. Mas o que eu fiz? Eu comecei a dividir por etapas. Exatamente. Eu comecei a dividir por etapas. Então, eu quero andar de Ferrari, mas eu sei que não vai ser o mês que vem. Mas até chegar na Ferrari, você está sendo pessimista? Você está sendo pessimista? De jeito nenhum. Tô sendo pessimista. Eu tô colocando aqui no caderno qual é o passo que eu tenho que fazer, onde eu tenho que chegar. Funciona assim, ó. Eu tenho um sonho. Se esse sonho não virar uma meta, ele é só um sonho. Então eu pego o sonho, transformo ele numa meta. Meta precisa ter prazo de execução, precisa ter clareza, ela precisa ser específica, tem que ter data para acontecer. É o ano que vem. Quando do ano que vem? E aí? E depois, plano de ação. Que é aquilo, o sonho é o acreditar. Plano de ação é o agir. Então, se eu ficar só no sonho, eu só estou acreditando. E muitas vezes nem acreditando tá. Eu fui o típico brasileiro que realmente acordou para a vida quando a água bateu na bunda.
tinha toda a estrutura, tinha o conhecimento, mas não usava isso. Então minha vida começou a mudar o dia que tudo isso que a gente conversou aqui, eu comecei a colocar tudo isso em prática e comecei a entender que a gente deve sim recalcular rotas. Eu tinha um preconceito com isso. Eu tenho uma meta, a minha meta é virar diretor na Ecos. Tá, mas peraí, não dá. Não tem espaço, ou qualquer outra que não dê. Não, então peraí, eu preciso recalcular minha meta. Então, beleza, eu não quero virar diretor. Eu posso abrir, agregar em uma outra área e virar um cara da expansão ou qualquer outra coisa. Então, eu comecei a aprender isso. Hoje, as minhas metas a curto prazo, elas já estão mais atingíveis, porque eu acredito muito que o meu problema maior, e eu acho que de todo mundo, começa na mentalidade. Então hoje, você fala
Música